Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula aí do curso de banco de dados, né, do básico ao avançado. Se você está gostando do curso, deixa o seu like, assine o canal, ative o sininho para ter acesso às notificações. E nessa quarta aula nós vamos começar a trabalhar com os conceitos básicos aí na criação de banco de dados, né? Então, para começar, eu lembro que na primeira aula eu falei lá com vocês sobre os registros, né? Que uma pintura rupestre era um banco de dados, porque ela armazenava informações a respeito do dia a dia daqueles neandertais, o que moravam nas cavernas, que se eu pegasse uma agenda telefônica, era um conjunto de anotações de nomes de pessoas para poder entrar em contato, então aquilo também era um banco de dados, só que não informatizado, perfeito? Então, o que acontece? Como é que eu monto, né? Como é que seria a lógica de se montar algo para se cadastrar informação? Então vamos lá, eu vou dar primeiro, vamos supor, vou colocar uma situação hipotética aqui, onde eu tivesse que cadastrar informações a respeito de um determinado produto, tá? Então me chegam lá, o cara falou, tem um computador aqui, você vai ter uma planilha de Excel e dentro dessa planilha de Excel eu preciso que você cadastre nessa planilha as informações a respeito dos produtos que nós temos em estoque, beleza? Então existe dentro de banco de dados algumas nomenclaturas que são comuns à matéria, ao conteúdo, então a gente vai começar a trabalhar esses conceitos aí, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos entender é que no banco de dados a gente trabalha com um conjunto de informações organizadas a respeito do mesmo assunto, organizadas de fácil acesso. Tranquilo? Até aí a gente relembrando a primeira aula. Mas vamos colocar que nós temos um produto, ou vários produtos, vamos trabalhar com vários produtos. Quando você vai preencher ou vai procurar um emprego, né, você preenche ou preencheu um currículo vitae. E o que é um currículo, né? Vamos contextualizar aqui o currículo. O que é o currículo? O currículo é um conjunto de informações a respeito de você. Então, nesse currículo tinha lá o seu nome, tinha o seu endereço, tinha o seu telefone, tinha lá a sua experiência. Então, era um conjunto de informações a respeito de você que a pessoa lá do Recursos Humanos lia e falava, essa pessoa se encaixa no perfil da vaga, essa pessoa não se encaixa no perfil da vaga. Então, quais são as nomenclaturas para isso, né? Só para a gente entender um pouquinho. Então, quando a gente fala assim, sobre um determinado assunto, daí eu dei o exemplo para vocês de produto, esse assunto ou tema, né, que a gente vai juntar esse conjunto de informações, é chamado de, em banco de dados, é chamado de entidade. Beleza? Então, a entidade é um conjunto de informações a respeito, até o contexto de entidade se confunde um pouco com o contexto de banco de dados. Então, é um conjunto de informações a respeito do mesmo assunto. E em banco de dados, nós chamamos isso de entidade. Então, só para exemplificar, eu poderia ter uma entidade chamada produto, poderia ter uma entidade chamada aluno, eu poderia ter uma entidade chamada funcionário e assim por diante. Então, eu reuniria informações a respeito de produto, aluno e funcionário. Então, o tema sobre esse conjunto de informações que nós vamos armazenar é chamado aí de entidade. Beleza? Esses atributos que essas informações, eu já até falei aqui, essas informações que nós vamos coletar a respeito de produto são chamadas de atributos, né? Atributos. E os atributos são as informações a respeito da entidade, então é bem simples o conceito, né? Então vamos lá, quais seriam os atributos de produto? Então eu tenho lá o código de barra, deixa eu colocar certinho aqui. O código, tenho o nome, tenho o endereço, o código nome, tenho o valor, tenho lá a quantidade, tenho a localização, deixa eu terminar aqui, tenho o fabricante, e assim eu vou determinando quais as informações são mais importantes para mim naquela empresa com a qual eu estou trabalhando. De repente eu vou falar assim, olha, eu coloquei localização aqui, uma localização. Mas para mim o nome não é importante, eu preciso saber o código. Quem vai definir isso é a situação caso, a situação problema que vai ser apresentada a você, perfeito? Então é você que vai definir quais são os atributos. A gente sempre tem que analisar, porque uma entidade que tem poucos atributos,
ela de repente pode não ser uma entidade. Se você sentir dificuldade para identificar, eu achei um, achei dois, será que ela realmente é uma entidade? Ou isso que você está querendo é um atributo de outra entidade? Por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, aluno, vamos lá, entidade aluno, tá? Então, aluno, vamos colocar aqui que eu vou colocar o nome, o CPF, o e-mail, o endereço, o telefone. E aí tem lá telefone do pai, telefone da mãe, da mãe e telefone de recado, tá? Quando nós fazemos uma análise dessa entidade, a gente fala assim, mas será que realmente precisa de recado, já que eu tenho o telefone do pai e da mãe? Quem vai definir isso? A situação, problema ou estudo de caso que você vai estar analisando. Aí você vai falar, esse aqui realmente é importante, esse aqui não é importante. Então, o que acontece? Lembra que eu falei da análise dos dados, do que eu vou colocar dentro do banco de dados? Então, assim, em relação a atributos, não há uma quantidade certa, tá? 10 é certo, 4 é certo, 5 é certo, não existe isso. Porque quem vai falar isso para você é o analista desenvolvedor. Ele vai falar assim, olha, o cliente pediu que tivesse essas informações. E geralmente no estudo de caso, isso vai estar definido, tá? Então, quando a gente vai entrar nos atributos implícitos e explícitos, explícitos aqueles que o texto já está falando o que ele quer, os implícitos são aqueles que não estão no texto, mas que se não tiver o banco de dados não funciona, que são coisas que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, tá? Então, a entidade seria o tema principal e os atributos seriam as características dessa informação principal, beleza? Só que lembra que na definição de banco de dados a gente falava assim, organizados a se ter fácil acesso. E aí nós utilizamos uma informação que é chamada de chave. No caso, pode ser uma chave primária, né? Pode ser uma chave estrangeira, pode ser uma chave multivalorada e assim por diante. A gente vai entender a definição de cada um. Então vamos voltar para o aluno, tá? Como entidade, e vamos colocar aqui nome, endereço, e-mail, CPF, né? Por exemplo, no caso da chave primária, o que seria uma chave primária, né? É um atributo daquela entidade a qual o valor nunca se repete, tá? Então, é ele que vai definir, porque assim, eu criar uma entidade, os atributos, vazio, nós chamamos isso aqui de tabela, tá? Nós criamos uma tabela de banco de dados. O que é uma tabela? É um espaço que eu criei onde tem entidades, atributos e chaves, onde eu vou cadastrar uma informação. A partir do momento que eu salvo informações nessa tabela, ela é chamada de registro. Eu registrei essas informações usando a estrutura da minha tabela, mas daqui a pouco eu dou um exemplo para vocês. Então aqui, ó, qual poderia ser uma chave primária, né? Uma informação a qual nunca se repete. Se você parar para pensar, duas pessoas não têm o mesmo e-mail, então eu poderia fazer uma busca pelo e-mail dessa pessoa, serviria como chave onde eu vou buscar essa informação no banco de dados depois, porque quando a gente tem uma chave, todas as outras informações estão vinculadas a ela. Então, se eu falar que CPF é uma chave, o e-mail, endereço e o nome estão vinculadas a esse CPF. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, na sua escola, você fala assim, qual que é o seu registro de aluno, qual que é o seu RA? O meu RA é de 142233, ele bate 142233, vai vir um aluno só. Professor, e se eu colocar o nome como chave primária, pode ser? Pode, porque de repente o cara não sabe o RA, mas qual que é o problema de você trabalhar com o nome como chave primária? Eu posso ter os homônimos, aquelas pessoas que têm o mesmo nome. Então imagine procurar uma lista telefônica aqui em São Paulo, em todos os bairros, quem chama José dos Santos, Rita de Cássia e assim por diante. Então ele pode até ser usado como chave primária, mas é interessante que ele tenha uma segunda chave primária para poder trabalhar de forma efetiva. Não consegui pesquisar nessa, eu vou pesquisar nessa aqui, perfeito? Então pode ser utilizado, que é impossível, que não pode, não existe esse tipo de regra. Mas é o que eu falo, vai depender muito da situação, problema que é apresentada para vocês.
E essa chave primária, quando a gente fala definição, porque é importante quando você cria essa tabela, definir o que é chave primária, né? Porque é por onde você vai localizar essa informação no banco. Nós temos a chave primária, que ela pode ser uma chave sequencial, né? 1, 2, 3, 4, cada vez você vai colocando o registro, ele vai inserindo um dado, um número lá para o código dele, beleza? E nós temos a questão da chave única. Qual seria a chave única? O CPF seria uma chave única, o e-mail, porque ele não é sequencial. Que mais informação a qual valor nunca se repete? O RG, se fosse uma empresa, o CNPJ e assim por diante, tá? Vai caber o analista desenvolvedor junto com o DBA ou com outro analista, ou com front-end, ou com back-end, definir quais serão as chaves primárias para que eu consiga ter um retorno dessa informação no banco de dados. Tá? Então tem a chave primária, que é a sequencial, tem a chave primária única. Quais as outras chaves que eu tenho? Eu tenho uma chave multivalorada. O que é uma chave multivalorada? É quando eu tenho um atributo que se divide em várias partes. Por exemplo, eu posso, para ficar fácil de entender, eu posso ter um campo chamado endereço, tá? Só que nesse endereço eu posso cadastrar assim, ó, Rua José da Silva, número 22, tá? Exemplo, eu cadastrei todas as informações dentro do mesmo campo. O que seria uma chave multivalorada? Aonde eu tenho o tipo. Professor, como assim tipo? Se é rua, avenida, se é viela, se é travessa. Depois eu tenho o endereço, né? Ou logradouro, como muita gente usa aí, né? Logradouro, que seria a Rua José da Silva. Então, vamos lá, Rua Logradouro José da Silva, e tenho lá o número 22. E ainda posso ter um complemento, tá? Complemento casa 78. Todas essas informações são a respeito de endereço, só que ela tem mais de um valor referente ao endereço. Então, para algumas empresas ou para algumas situações, é mais fácil cadastrar assim. Tem outras situações que eu não vou ter como fugir, eu vou ter que cadastrar desse jeito. Então, quem vai definir isso é você, na criação, depois da análise dos dados, né? Que você vai começar a montar suas tabelas, definir quais são os atributos. A gente vai fazer alguns exercícios aí para que vocês possam praticar, né? Mas é importante que você saiba definir uma chave que vai me retornar um valor só. A gente fala multivalorada é porque eu trabalho com uma chave que tem mais de um valor referente ao mesmo atributo. Legal? E por fim, eu tenho algo que é chamado de chave estrangeira. E o que é uma chave estrangeira? Tá? É um atributo que ele é chave primária dentro de uma entidade, mas que ele vai ser transportado para outra entidade. Exemplo, eu tenho um aluno, eu tenho uma entidade chamada boletim. Só que em vez de eu cadastrar para não ter redundância, né, porque quando a gente fala em banco de dados, o importante é o espaço que ele vai ocupar dentro de um hardware, né? Então, no caso do boletim, não adianta eu colocar nome, endereço, e-mail, CPF, RG, tudo do aluno novamente. Então, eu falo assim, olha, aqui em aluno, ele é chave primária. Porém, em boletim, eu coloco CPF do aluno. Por quê? Então, aí eu coloco, né, notas, docente, matéria e assim por diante. Só que o que acontece? Essa informação já existe aqui dentro do banco de dados, dentro da entidade aluno. Porém, eu com o CPF do aluno, se eu for pesquisar pelo aluno, eu tenho acesso a todas as informações a respeito dele. Então, uma informação, um atributo que é chave primária em aluno, quando ele é transportado para outra entidade, então a informação que está aqui é a mesma informação que vai ser armazenada aqui, nós chamamos isso aí de chave estrangeira, que é um conceito importante também para a criação das tabelas e posteriormente armazenamento do registro. Então eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Vamos pegar, eu vou fazer no Excel, tá? Como a gente montaria um exemplo de uma tabela.
Então, deixa eu aumentar aqui para ficar legal para vocês enxergarem. Então, imagine, por exemplo, que eu vou fazer produto, tá? Então, produto é a minha entidade. Então, eu vou fazer aqui bonitinho para ficar legal vocês entenderem, tá? Então, coloquei aqui produto. Quais são as características de produto, né? Geralmente a gente busca por uma chave primária. Então a gente fala que quando não tem chave primária, a chave primária é código, né? Existe aí, o pessoal até brinca em relação a isso. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar centralizado, deixa eu pôr centralizado aqui, e vou colocar, por exemplo, código. Então já defini minha chave primária, porque se eu pesquisar pelo código só vai me retornar um produto. Depois eu coloco aqui nome, que é o nome do produto. Coloco aqui fabricante. Coloco aqui valor. Então, vamos lá, são os atributos de produto. Coloco aqui gênero, né? Se é alimentício, se é de papelaria e assim por diante. Gênero. Vamos colocar aqui peso e vamos colocar aqui quantidade, tá? Poderia ser mais ou poderia ser menos. Isso vai depender do estudo de caso que for apresentado para você. Perfeito? Então aqui, ó, vamos dividir aqui. Vamos montar uma tabelinha. Isso é uma tabela, tá? É uma tabela. Então, o que acontece? Código 001, que pode ser o código que você colocou, que o sistema colocou, pode ser um código de barra. Nome, lápis. Fabricante, Faber-Castell. Valor, 0,87 centavos. Gênero, papelaria. Peso, 0,05 gramas. Exemplo, tá? Quantidade em estoque, 100 peças. A mesma tabela que eu cadastrei um lápis, eu posso cadastrar, por exemplo, um gênero alimentício. Então pode vir um 2 aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, bolacha, tá? Bolacha. Fabricante, Nestlé. Valor, R$1,90. Gênero, alimentício. Vou até aumentar aqui um pouquinho, para ele não pegar o outro lado aqui. Alimentício. Peso, 2,89 gramas. Quantidade, 200. Então, se você observar, isso aqui tudo é considerado uma tabela, tá? Nessa tabela, nós temos aqui a nossa entidade, né? Que é o assunto a qual, a informação principal que nós vamos cadastrar. Depois nós temos os atributos, perfeito? Que podem ser mais ou menos, vai depender do estudo de caso. E nós temos aqui a nossa chave primária, porque se eu pedir pelo código 2, ele vai saber que é bolacha. Se eu pedir pelo código 1, ele vai saber que é lápis. E assim por diante. Só que a nossa tabela serve para cadastrar qualquer produto. Eu não posso, por exemplo, criar uma tabela, em vez de produto, colocar lápis, porque ela só vai cadastrar lápis. Se eu colocar uma entidade chamada bolacha, só vai cadastrar bolacha. Então imagine se eu tiver que fazer uma tabela dessa para cada marca de bolacha que existe no mercado, cada marca de arroz. Então o interessante é que eu tenha uma tabela que tenha atributos necessários para se cadastrar os mais diversos produtos. Aí eu falo que está sendo criada uma tabela de forma efetiva, porque ela realmente consegue cadastrar as informações que eu necessito. É a mesma coisa eu fazer um currículo. O currículo em branco, ele é uma tabela. O nome, endereço, telefone, e-mail, ali é uma forma de você criar um registro. Nós falamos que a informação salva, essa é o registro. A tabela vazia é uma forma que você cria para poder armazenar esses dados. Perfeito? Então, na aula de hoje a gente trabalhou em conceito de entidades, atributos, chaves, né? Dei um exemplo prático. E na próxima aula eu vou passar alguns exercícios, na qual eu vou passar o tema, perfeito? Você vai dar uma pausa no vídeo, vai abstrair as informações e na sequência a gente faz a correção. Bom, espero você na nossa próxima aula. Se gostou, deixa um like, assine o canal, ative o sininho para ter acesso às notificações e espero você na próxima aula, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.